Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Um leproso foi até Jesus, implorando-lhe de joelhos: se queres, tem o poder de purificar-me. Tomado de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O texto que nós acabamos de ler, bastante sucinto, bastante curto, traz algumas informações muito interessantes a respeito de um dos primeiros relatos no Evangelho de Marcos de ação de Jesus em favor de outra pessoa. Se você acompanhou aí a leitura, deve ter percebido que Jesus é procurado por um leproso. E aqui é preciso que nós entendamos bem o que isso significava na época, para entendermos o significado desse texto. Para o povo de Israel, já desde o Antigo Testamento, lá do texto de Levíticos 13, havia uma norma, uma lei que determinava que quem era leproso devia se identificar dessa forma. E isso era feito da seguinte maneira: ele tinha que vestir roupas rasgadas, ele tinha que deixar o cabelo crescer de maneira desgrenhada, ou seja, não podia pentear o cabelo, e quando alguém se aproximava dele, ele deveria gritar: impuro, impuro, como denunciando a sua condição. E isso fazia com que qualquer pessoa que fosse leprosa vivesse isolada das outras. Era isso que se esperava, era isso que a lei exigia, e era isso que acontecia na época de Jesus com quem era leproso. Mas é preciso também a gente entender que quando a gente fala de um leproso da época de Jesus, há uma distância muito grande daquilo que nós hoje entendemos como hanseníase, que é o nome novo, né? O nome atual que se dá para a lepra moderna. A hanseníase, que hoje é entendida como lepra, era absolutamente rara no Oriente da época de Jesus. É mais provável que fosse apenas e tão somente algum tipo de doença de pele, mas assim mesmo, como havia alguma alteração na pele da pessoa, ele era considerado como leproso. E isso fazia com que ele fosse separado da sociedade, separado do convívio da sociedade. E aí o texto nos diz que um homem desse tipo, um leproso, não sabemos se de fato leproso ou se apenas com alguma doença de pele, se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele não diz: impuro, impuro. Ele não se identifica dessa forma. Pelo contrário, o texto diz que ele se aproxima de Jesus e se ajoelha diante dele. E essa atitude de se ajoelhar diante de Jesus também era bastante comum na época de Jesus, e identifica um tipo de relação que hoje é muito rara de acontecer. Era a relação entre o patrono e alguém que era o seu cliente. O que significa isso? Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação como essa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Você vai, por exemplo, num dia das mães, você vai
almoçar fora e leva a sua mulher ou a sua mãe para almoçar fora. E quando você chega ao lado do restaurante e estaciona o carro para ir para o restaurante, vem alguém e diz assim: patrão, posso tomar conta do carro? Eu não sou patrão dele, mas ele reproduz exatamente essa mesma ideia que era muito comum na época de Jesus, a relação de alguém que se faz cliente do outro e que entende que o outro é um tipo de patrono. Aqui o que nós temos é exatamente essa relação. Aquele homem se ajoelha diante de Jesus como um cliente em relação a um patrono, e ele pede a Jesus algo que ele implicitamente se compromete a retribuir caso ele seja solicitado por aquele que é o seu patrono. Então é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou te pedindo algo, mas eu estou me comprometendo a retribuir caso o Senhor me atenda. Essa era a relação entre esse homem e Jesus. Isso fica muito evidente na fala do doente. Ele diz: mestre, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. É o reconhecimento de que o patrono pode o que ele não pode. Essa é a relação entre os dois. E aí então o texto faz uma afirmação muito interessante e importante para nós que nos identificamos como seguidores de Jesus. Diz assim: Jesus teve compaixão dele, teve pena dele, dependendo da tradução. Ter compaixão dele era a forma de Jesus ensinar aos seus seguidores, que mostrava que ele não apenas falava, não apenas ensinava falando, mas também por forma de dar exemplo, ou seja, fazendo aquilo que ele ensinava. Essa é a grande diferença entre Jesus e todos os grandes rabinos da época dele e depois dele também. Ele sempre ensinava, mas ele dava o exemplo daquilo que ele falava. Vou citar um exemplo aqui que todo mundo conhece com muita facilidade. Há um texto no Evangelho em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E nesse texto ele diz: vocês devem ir e fazer a mesma coisa. Mas em vez dele dizer vá e lave os pés, ele faz o quê? Ele dá o exemplo. Ele faz primeiro para dizer: agora me imite, agora faça como eu fiz. E aqui Jesus ensina novamente, dando o exemplo. Os seus seguidores precisam observar que ele demonstra na prática a misericórdia de Deus por meio da sua compaixão. Ele poderia muito bem, e eu acredito que se fosse hoje muita gente diria isso, né? Ele poderia muito bem dizer assim: peraí, você está descumprindo a lei, meu amigo, você não se identificou como impuro, como assim você se aproxima de mim e pede que eu te cure? Você tem que ficar longe, você está descumprindo a lei, você está contra Deus. Tem muita gente hoje em dia que pensa nas pessoas a partir desse raciocínio: o fulano lá não é muito certo, ele não vive uma vida muito correta, ele não é assim tão bom, então ele lá e eu cá. Lembra lá do hino que a gente cantava antigamente? Tu no teu cantinho e eu no meu. Sabe como é que é? Né? Tem muita gente hoje que se identifica como seguidor de Jesus, mas que quer que o outro fique no seu cantinho, não se aproxime de mim, não conte com a misericórdia que eu recebi de Deus para ser estendida até você. Não é assim com Jesus. O texto diz que Jesus tocou nele e disse: eu quero, fique curado. Você sabe o que Jesus acabou de fazer quando ele tocou naquele homem? Sabe qual é a consequência disso? Eu vou dizer para você: o fato de Jesus tocar em alguém que era doente fazia com que ele, Jesus, ficasse impossibilitado de participar de qualquer cerimônia religiosa, de qualquer rito religioso no templo,
porque ele tocou num doente e por isso ele ficou também impuro. Jesus estava excluído naquele dia de qualquer cerimônia religiosa. É como se ele tivesse tocado no homem e agora ele estivesse proibido de entrar no templo. Essa atitude de Jesus de tocar no doente, além de deixar Jesus impuro e impossibilitado de participar das obrigações religiosas no templo, mostra algo muito mais importante e que a igreja, que é composta por seguidores de Jesus, precisa prestar atenção. Quando ele toca naquele homem e diz: você está curado, ele faz muito mais do que ficar impuro. Ele dá maior importância para a pessoa do que para a religião, do que para o rito religioso, do que para a obrigação religiosa. Aliás, essa ideia é muito comum hoje em dia, né? Eu ouço muita gente dizendo assim: domingo eu tenho que ir à igreja. Por quê? Para cumprir com a minha obrigação religiosa. Já fiz a minha parte, já fui de manhã, não preciso ir de noite, né? Porque eu fui lá para cumprir uma obrigação, né? Pois é, Jesus toca naquele homem e demonstra: a pessoa é muito mais importante do que qualquer obrigação religiosa, do que qualquer rito, do que qualquer coisa que você possa fazer e que esteja ligada à religião. Mais importante que oração, mais importante do que leitura da Bíblia, mais importante do que contribuir com a igreja, mais importante do que ficar em pé quando o liturgista fala para ficar em pé, mais importante do que acompanhar a leitura responsiva. Mais importante que tudo isso, as pessoas são mais importantes do que qualquer tipo de rito religioso. É isso que Jesus mostra tocando naquele homem. E não se esqueça que a própria humanidade é restaurada pela ação de Jesus. E aqui, esse homem, mais do que ser curado, ele tem o quê? A sua humanidade restaurada. Agora ele pode voltar para o convívio da sociedade. Agora ele pode estar ao lado dos familiares. Agora ele pode ir para o templo. Agora ele pode participar como todos os outros da vida social. É a sua humanidade que é restaurada. A expressão literal de Jesus aí é: eu quero, fique limpo, fique purificado. Perceba que Jesus faz uma orientação para esse homem que é bem sintomática. Ele diz: olha, você vai fazer o seguinte, agora você já está curado, mas vai lá no templo, se apresenta para o sacerdote, e você vai chegar lá e ele vai dizer o que é que você tem que fazer, que é prescrito pela lei de Moisés. Faça tudo o que ele mandar, obedeça a norma, para que eles do templo possam olhar para você e dizer: esse sujeito não é mais alguém excluído do nosso meio. Agora você vai ter a mesma legitimidade social de todos os outros. Perceba que Jesus faz alguma coisa que o sacerdote não podia fazer. O sacerdote podia dizer: você está curado ou você continua doente, mas só Jesus podia curá-lo. Jesus não funciona dentro da religião, ele vive à margem dela. Ele ensina outra coisa que não é religiosidade, é o reino de Deus. E por isso ele fala para aquele homem: vá lá, não por causa de você, não por causa de mim, não por causa da religião, mas porque a própria sociedade está acostumada a ver as pessoas a partir daqueles valores. Então vá lá, faça o seu sacrifício, faça o que a lei exige, e aí todo mundo vai receber você novamente, e você vai ter a mesma legitimidade social de todos os outros. E aí o texto nos informa que Jesus dá uma ordem àquele homem. Ele orienta a não dar publicidade daquilo que houve. Olha, não conte para ninguém. Você imaginou a situação? Você falar para alguém que vivia separado da sociedade:
largado lá fora da sociedade, fora da cidade, e dizer para ele assim: ó, você não pode contar para ninguém que você foi curado. Você acha que ele ia obedecer? Se fosse você obedeceria? Você ia dizer: não, rapaz, aconteceu uma coisa espetacular, eu encontrei um sujeito aí, um tal de Jesus, e eu fui lá e eu falei para ele: se o senhor quiser, o senhor pode me ajudar como um patrono ajuda o seu cliente, e ele me curou. Olha aqui, ó, não tenho mais nada. Não seria isso que a gente faria? Pois é, foi exatamente o que aquele leproso ou ex-leproso fez. Começou a contar para todo mundo que Jesus tinha curado, e ele então, com isso, deixa de ser um cliente e se transforma no missionário, alguém que anuncia Jesus, alguém que anuncia o que Jesus é capaz de fazer. E a consequência disso é que Jesus já não conseguia mais entrar nas cidades e nem aparecer em lugares públicos, porque todo mundo ia atrás dele e ele não conseguia nem andar no meio das pessoas mais. O texto chega a dizer que ele ficava fora da cidade, em lugares desertos, e ainda assim as pessoas iam até ele para procurá-lo, para ver se ele podia fazer alguma coisa por elas. Esse texto, que aparentemente simplesmente apresenta a cura de um homem, nos ensina algumas coisas importantes. Hoje, como comunidade de seguidores de Jesus, nós precisamos aprender com o Mestre, aprender com Jesus, ter compaixão de quem necessita, que é o que Jesus demonstra nesse texto. Não é ter compaixão de quem merece, mas de quem necessita. Jesus não perguntou para aquele leproso: você está cumprindo as leis direitinho? Você é um sujeito religioso? Não, ele não pergunta coisa alguma, ele simplesmente tem compaixão dele. Isso é algo que a comunidade dos seguidores de Jesus precisa colocar em prática. Pare de procurar gente merecedora para ser amada, porque se a pessoa merecer, provavelmente ela não precisa. Seguidores de Jesus precisam aprender a ter a mesma compaixão para quem necessita. Ao mesmo tempo, seguidores de Jesus, como o próprio Jesus, precisam aprender a ser canal de bênção para o outro. É interessante como hoje em dia todo mundo quer a bênção de Deus para si. Está cheio de gente hoje procurando igreja porque quer ficar rico. Ele não está interessado em adorar a Deus e nem ajudar o próximo, ele está interessado no que Deus pode fazer por ele. É o contrário que Jesus ensina nesse texto. Ele está dizendo que nós que somos seus seguidores precisamos ser canal de bênção para o outro, acolhendo em vez de considerar o outro como impuro ou indigno, ainda que seja. E finalmente, precisamos aprender com Jesus a dar mais valor para as pessoas do que para os ritos religiosos. E eu vou fazer aqui, como conclusão da nossa meditação hoje, uma afirmação que talvez você fale assim: nossa, o pastor está bravo hoje, está pegando no meu pé. Mas se tem uma coisa que o povo evangélico valoriza mais do que qualquer outra coisa, é o texto bíblico. Porque a igreja evangélica é firmada na palavra, porque leva em conta e leva a sério a aprendizagem da palavra, mais ou menos, tá? Até a página 3, mais ou menos, não passa da 4, mas vamos dizer que seja verdade. Uma das falhas mais recorrentes da igreja no nosso tempo é pensar que as escrituras sagradas são um mapa que a gente deve seguir. Não são. Deus não nos dá um mapa, Deus nos dá a mão e caminha junto conosco. Nós precisamos aprender que a Escritura dá testemunho de Jesus, pura e simplesmente. Ela não é um ídolo, ela não é especial, ela revela aquele que é o Senhor de todas as coisas. Portanto,
Uma das coisas que nós precisamos aprender e que é fundamental para quem se identifica como evangélico nos nossos dias: Deus não nos dá um mapa. Isso aqui não é um mapa de como seguir. Deus nos dá a sua mão e caminha conosco. Só tem uma forma de seguir o exemplo de Jesus: pegar a mão de Deus e seguir com Ele, e seguir o exemplo de Jesus. Isso é ser alguém comprometido com o reino de Deus. Que sejamos assim, que seja esse o compromisso da nossa comunidade de fé. Deus nos abençoe. Amém.